perfil de investidor. Agora, Gabriel, uma pergunta que eu acho muito importante. O que você avalia? Quais os pontos principais que você avalia para investir em um fundo imobiliário? Sim, então, a gente primeiro tem que ver qual é o segmento, né? Porque cada tipo de fundo imobiliário a gente avalia de uma maneira diferente. Se for um fundo imobiliário de galpão, se é um de shopping, se é um de papel, aí a gente tem pontos totalmente diferentes. Quando é um fundo de tijolo, como é o caso desses que eu acabei de citar, eu gosto muito de olhar a questão dos imóveis, logicamente, né? Os contratos, ver quanto tempo, se tem vacância, né? Se os imóveis estão vagos, qual é o dividend yield, isso é muito importante. Se o preço também é uma métrica que não dá para ficar de fora, né? Por mais que o fundo imobiliário seja bom, a gente tem que ter um preço teto para pagar ali dentro dele. Então é basicamente assim que eu avalio um fundo de tijolo. Quando a gente vai falar dos outros segmentos, por exemplo, fundo de papel, né, que são CRIs, que são dívidas imobiliárias, então não é o tijolo propriamente dito ali dentro, a gente tem que olhar muito para o preço. Né? Eu acho que é o principal erro que a galera comete é olhar somente o dividendo, porque esse fundo imobiliário tem uma tendência natural de trazer mais dividendo, né? E paga qualquer preço. Então eu gosto de utilizar aquela métrica PVP para avaliar o fundo de papel, né? PVPs acima de 1,2 na verdade, né? Que indica 20% acima do preço, eu já acho caro e eu paro de comprar ali. Então é uma métrica, para mim, primordial para fundo de papel. E para fundo de tijolo seria um? Para fundo de tijolo, eu gosto de utilizar outras métricas. Por quê? O PVP ele não é tão direto para fundo de tijolo. Né? Fundo de papel são dívidas imobiliárias. Então a gente tem ali uma questão contábil muito certinha. A gente sabe quanto que tem ali de patrimônio, então se está acima, ele já está sendo negociado acima. Quando a gente vai falar de tijolo, existem outras métricas que devem ser analisadas. Eu gosto de utilizar o modelo de Gordon, né? Que é uma fórmula bem basiquinha, nada demais não, que leva em consideração o risco de toda a operação, e eu gosto de fazer a precificação através dali. Quem tiver interesse, só pesquisar aí no Google, que acha facilmente. Agora, Gabriel, muitas pessoas quando ligam, por exemplo, para mim, ou para Carol, inclusive, que não somos especialistas, mas investimos bem pesado em fundos imobiliários, a grande pergunta é: o que vai me dar mais dividendo? Aonde que eu vou ganhar mais dividendo? E a pergunta é essa. Uhum. Então, você fala assim, olha, esse fundo é legal, tal, ele paga ali 11, 12. Não, quero mais. Tem uns que pagam 19, me conta esses aí. O que você acha? Você costuma olhar, putz, o fundo que paga mais dividendos, ele é o melhor para se investir ou às vezes pode ser uma furada? Nem sempre. Nem sempre é o melhor, mas lógico que quando a gente vai investir em fundo imobiliário, a gente quer dividendo, né? Todo mundo tá pelo dividendo, mas a gente tem que, mais uma vez, se você pegar a lista dos 20 fundos imobiliários que mais distribuíram dividendo, com certeza você vai ter muita coisa boa, mas vai ter muita pegadinha ali dentro também. Então, você tem que saber analisar o porquê que aquele fundo imobiliário está trazendo tanto dividendo, né? Então, lógico, os investidores mais arrojados, vamos dizer assim, são aqueles caras que têm... eles querem mais risco, mas querem um retorno maior também. Então, eles estão mais expostos a fundos de papéis, né? Pouco a fundos de tijolo. Então, pode ser um erro muito, muito grande, mas assim, a gente tem muita coisa boa lá dentro também. Então, eu acho que é bom avaliar para você entender de fato o que é bom e o que não é. Conseguir separar ali. Agora, muita gente está comentando dessa alta da Selic. Uhum. Inflação, a gente tá vendo, né? Subiu. E o que estão falando muito? Ativos da renda fixa. Porque a gente está vendo ativos da renda fixa com liquidez diária de 10%. Você acha, Gabriel, que isso torna o investidor, fala assim, é menos vantajoso investir em fundo imobiliário? Vamos lá, né? A gente tem que levar em consideração várias coisas aqui. Primeiramente, é o preço dos fundos imobiliários e o que eles estão distribuindo. Hoje, a gente tem bons fundos imobiliários que estão distribuindo próximo de 20% ao ano, né? Eu posso citar aqui até alguns exemplos. HCTR, DEVA e RDM, né? São ótimos fundos imobiliários que conseguem distribuir mais de 15% ao ano. Lógico que Selic subindo, se a gente for olhar aí nos gráficos históricos, subidas da Selic interferem diretamente no IFIX, né? Que é o nosso índice aí dos fundos imobiliários. Mas a gente tem que lembrar outra coisa, né? Selic não é uma métrica de longo prazo, né? A cada 45 dias os caras se reúnem lá e isso pode mudar. Então, assim, quem está com a cabeça de longo prazo, de construção de aposentadoria, de renda passiva, tem que aproveitar esse momento de agora, né? Essa janela de oportunidade que começou lá em março do ano passado, né? E conseguir montar a sua carteira. Porque quando as coisas se inverterem, a Selic começar a cair, a renda fixa voltar a não ser tão atrativa assim, a Bolsa de Valores vai subir novamente.
né? Então, a gente tem que saber se posicionar em cada momento. E esse é o momento de comprar. Daqui, sei lá, 2, 3 anos, se eu voltar aqui e tá conversando com vocês com a Selic de 2, de 3, a gente vai falar, pô, era naquele momento que era para comprar, né? Porque provavelmente já vão estar caros, né, Gabriel? Exatamente. Porque quando a Selic começar a recuar, vai ter aquela manada de volta para os fundos imobiliários. E aí, Uhum. aquele